Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Amém? Palavra do Senhor. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Senhor, esta é a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, fale aos nossos corações, Senhor, nos inspire naquilo que é a Tua verdade, para a direção do nosso caminhar contigo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele traz uma preocupação louvável com relação à vida de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, ele tinha um chamado, e certamente esse chamado vinha acompanhado de muitos desafios. E os desafios que Timóteo tinha, exigiria dele uma posição na palavra, uma posição com relação à sua comunhão com Deus e as instruções, os ensinamentos que ele havia recebido até aquele momento. E o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo dizendo, ele começa o texto aqui dizendo: quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente. O que o apóstolo está ensinando o jovem Timóteo é que ele não pode desviar-se daquilo que ele aprendeu até então. E que ele, além de permanecer naquilo que ele aprendeu, ele necessita permanecer firme com aquele que tem o ensinado. E Paulo não está falando de si aqui. Paulo está fazendo referência a Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: se você deseja que a sua caminhada com Cristo seja bem-sucedida, se você deseja que o seu ministério seja bem-sucedido, se você deseja de fato dar frutos para o reino, você precisa permanecer em tudo aquilo que você tem aprendido até agora e naquilo que você ainda irá aprender. E você precisa permanecer também firme, aliançado com Cristo. Diferente de Timóteo, talvez no seu chamado, você também tenha os seus desafios. Você pode estar pensando: mas André, eu não tenho um chamado pastoral. Mas você tem um chamado para ser um adorador. Você tem um chamado para ser um intercessor. Você pode ter um chamado para ser um mestre. Você talvez tenha um chamado para trabalhar com as crianças, ou para trabalhar no ministério de diaconia. Talvez o Senhor te levantou aqui nesta família para trabalhar no ministério do estacionamento. Qual é o seu chamado? Mas acima de todos esses que eu citei, você tem um chamado para anunciar o Evangelho de Cristo. Aonde quer que você esteja, você tem esse chamado. Você precisa anunciar as boas novas daquele que morreu no seu lugar, daquele que te salvou, daquele que deu a sua própria vida por você. Você precisa anunciar as boas novas do Senhor Redentor, o nosso Criador. E o tema da palavra de hoje são os 4 pilares da educação cristã. Por que nós não só investimos, mas acreditamos e insistimos na educação cristã? Porque é justamente a educação que irá me transformar
que irá transformar você naquilo que Deus quer que você se torne. Jesus, ele investiu tempo de instrução com seus discípulos. Se você acompanhar cuidadosamente os 4 evangelhos, você irá se deparar com experiências de instrução, com experiências de desafio. Jesus o tempo todo focado no ensino. Ouçam o que eu digo, para que vocês possam fazer aquilo que eu vou lhes ordenar. Então, para tudo na vida, há uma instrução. E por que seria diferente na nossa caminhada com Cristo? Para a sua profissão, para o exercício da sua profissão, você dedicou anos de instrução, de formação, para que você tivesse um parâmetro, uma direção, uma medida, uma receita, um procedimento para você exercer a sua profissão. Aí eu pergunto, por que quando nós tratamos de reino de Deus, nós achamos que não precisamos ser instruídos, que não precisamos ter uma direção? Porque passa na nossa cabeça às vezes que no reino de Deus não são estabelecidas medidas para que as coisas sejam feitas de acordo com aquilo que o Senhor deseja que seja feito. A palavra dessa manhã tem o objetivo de despertar em você não só o interesse pela instrução da palavra do Senhor, mas despertar também em você o seu chamado, o seu ministério, e motivar você a fazer, além daquilo que você acha que é capaz de fazer. Porque passa na nossa cabeça muitas vezes que não somos capazes de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero dizer para você que, de fato, nós não somos capazes, mas o Senhor, Ele nos capacita. Quando o Senhor nos chama para algo sobrenatural, Ele está dizendo, vai, que eu estou contigo, e eu vou capacitar você. Então, o desafio dessa palavra é motivar você à instrução, é despertar em você o seu chamado, despertar também em você a sua identidade de cidadão do céu. Porque quando Deus criou você, Ele criou com um propósito. Quando eu orei pelas 2 bebezinhas aqui, eu declarei que os planos e os propósitos de Deus se cumprissem. Porque eu creio que quando nós nascemos, Deus estabelece planos e propósitos para a nossa vida. Agora você precisa querer ser isso. Você precisa querer assumir essa sua identidade. E a palavra de hoje também vai despertar em você, vai desafiar você a conviver com os seus irmãos, a caminhar em unidade, em caminhar como corpo, no auxílio, na instrução, na ajuda, no socorro, na tolerância com o pecado e a fragilidade do outro. E tudo isso faz parte do texto que o apóstolo está dizendo. Porque a palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus. E ela tem uma utilidade. Ela é usada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com um propósito, para que eu e você sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, se você deseja fazer algo, não há desculpas para você não fazer, porque o Senhor, através da sua palavra, habilitará você. Você pode dizer um amém? Que a palavra do Senhor, ela habilita você para toda boa obra. Então, não estamos falando a respeito daquilo que você sabe fazer. Nós não estamos falando aqui a respeito do que você tem competência para fazer. Não estamos falando aqui a respeito do quanto você domina um determinado assunto para se lançar no desafio de ser um membro ativo do corpo de Cristo. Nós estamos falando aqui a respeito da sua disponibilidade em ser instruído e habilitado para fazer aquilo que Deus te levanta para fazer. É sobre isso o assunto. É sobre isso que nós estamos falando. E para que a gente entenda de forma clara, eu fui lá nos 4 pilares da educação. A Unesco, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, a ONU,
é um órgão responsável pela educação, ciência e cultura a nível mundial. E talvez alguns aqui já saibam disso. E os 4 pilares da educação, segundo eles, e pasme, como isso se encaixa na realidade da nossa caminhada com a Bíblia. Porque a Unesco diz que os 4 pilares da educação são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. O que a Bíblia me ensina diferente disso? Deve ter sido um crente que desenvolveu esses 4 pilares. Camarada lá fora está dizendo que os 4 pilares da educação, da instrução, da formação, eu preciso aprender a conhecer, então não é conhecer de qualquer maneira. Eu preciso aprender a fazer, então não é para fazer de qualquer maneira. Eu preciso aprender a ser, então eu preciso assumir uma postura. E eu também preciso aprender a conviver, porque ninguém faz nada sozinho. E a Bíblia vem falar disso para a gente. E a Bíblia vem nos ensinar justamente sobre isso. E o que eu quero falar no primeiro ponto, aprender a conhecer. É o primeiro pilar que nós vamos citar aqui. Quem já viu, deixa eu botar meu óculos, porque eu preciso tirar para ler, mas eu preciso colocar para te ver. Quem aqui assistiu o Karate Kid? A primeira versão, entrega a sua idade aí. Aí, ó, a primeira versão. Desse lado aqui, quem assistiu Karate Kid? Ô, filme bacana, né? Você lembra, Rosângela? Eu vou ter que te pegar no pé, né? Você assistiu os 2. Eu também. Gente, o Karate Kid é um filme, eu gosto muito de extrair, além da emoção do filme, eu gosto muito de extrair as coisas que o filme ensina. Porque muitos filmes, nem todos, infelizmente, mas muitos filmes nos ensinam muitas lições. E o Karate Kid vai nos ensinar os 2 primeiros princípios, que é aprender a conhecer e aprender a fazer. Mas da onde que você vai tirar isso, André? Eu vou tirar para você, quer ver? O rapazinho lá, o Daniel, ele queria a qualquer custo aprender a lutar karatê. Não é isso? Porque ele apanhava dos colegas. E ele resolveu que ele tinha que aprender a lutar karatê. E não tinha quem ensinasse. E ele conheceu um mestre, não é? Miyagi. É Miyagi o nome do mestre? É. E ele conheceu um mestre que podia ensinar o karatê para ele. Só que o mestre não quis ensinar, mas ele persistiu. Ele ficou em cima daquele mestre. Ele perturbou a vida daquele mestre, enquanto o mestre não agendou com ele uma aula de karatê, ele não deixou a vida daquele homem em paz. Ele perseverou. E a gente às vezes desiste por tão pouco. A gente quer uma coisa, o negócio não vem. Ah, não é de Deus. Ah, é invenção da minha cabeça. Ah, não era para ser. Se você não lutar por aquilo que você quer, você não vai ter. Insiste com Deus. Fala com Deus o tempo todo. O tempo todo, até Deus marcar um treinamento contigo. Aí no dia que o mestre resolveu marcar o dia do treinamento, Daniel acordou cedo, tomou banho, tomou café e saiu de casa. Qual a expectativa de Daniel quando saiu de casa? Lutar? Karatê. E foi a única coisa que ele não fez. Foi a única coisa que ele não fez naquele dia, foi lutar karatê. Por quê? Ele chegou todo indisciplinado lá. E ele tinha uma luta na casa dele, que ele deixava o casaco jogado no chão. E a mãe, guarda esse casaco, menino. E ele chegou no desespero para lutar o karatê, chegou, jogou o casaco no chão. Não foi isso? Pá. Gente, o cabideiro aqui, e ele jogou o casaco no chão. E o mestre chegou, viu aquilo, e começou aquela cena que a gente acha muito engraçada do Karate Kid. Pega o casaco, guarda o casaco. E ele começou, tira o casaco, coloca o casaco. O que o mestre estava ensinando aquele menino? A aprender
a conhecer. Ele queria lutar karatê, mas ele era um menino indisciplinado. E no final do filme, a gente percebe que todos os movimentos que aquele menino foi submetido na sua disciplina, eram movimentos que ele podia aplicar na hora da luta. Vocês lembram disso? Que o negócio do pega casaco, joga casaco, vou lutar karatê aqui agora, ó. Joga casaco, pega casaco, tira o casaco, coloca o casaco de novo. Então, na hora ali, na primeira versão, inclusive, ele tinha o lance do equilíbrio, né? Ele tinha que ficar parado em cima daquelas toras. Aí chega na luta lá, ele quebra um dos tornozelos, ele torce um dos tornozelos, e ele fica inapto para a luta. Mas ele tinha aprendido a conhecer. E ele pega ali, ó. Por quê? Ele achou que não estava aprendendo a lutar karatê, mas o mestre estava ensinando ele a lutar karatê. É o que acontece comigo, com você no dia a dia. Às vezes a gente olha para o alto assim, meu esforço não está valendo de nada. As minhas orações não estão valendo de nada. Eu tenho buscado servir ao Senhor em um ministério, eu tenho tentado me dedicar a algo novo, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu tenho feito algumas coisas na igreja, eu tenho aprendido outras coisas, mas não tem nada a ver com aquilo que eu quero. O que eu quero dizer a você, que você pode estar no período de pega e guarda casaco, mas sem saber que você está sendo moldado para se tornar um grande lutador. Então não despreze o momento da dificuldade, não despreze as frustrações de agora, diante das expectativas que você criou e que não estão sendo atendidas agora, mas fique focado, pega casaco, tira casaco, quantas vezes forem necessárias, mas não desista do seu propósito. Aquele menino, ainda que frustrado, ainda que mal-humorado, voltava para casa triste, mas ele não desistiu de aprender a lutar karatê. Acontece que eu e você, nós desistimos muito facilmente dos propósitos que Deus tem para nós. E a gente precisa aprender a estabelecer isso. Porque a gente vive hoje numa geração que todo mundo sabe de tudo. E ninguém sabe de nada. Porque todo mundo quer dar um conselho sem poder, todo mundo quer dar uma receita de um chá que alivia a dor, mas não é médico. Todo mundo quer fazer uma sessão de terapia, mas não tem conhecimento nenhum. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Todo mundo tem uma receita de um creme que deixa a pele mais bonita, mas cadê? Não faz, a minha avó fazia. Não, mas e aí? Por que você está fazendo isso? Qual a sua habilitação para isso? Então, a gente vive hoje, infelizmente, nessa geração. A internet é muito boa, ela fornece muitas informações, mas também tem isso. Todo mundo sabe alguma coisa. Você bota a mão assim e reclama de uma dor, e é rim. Mas nem a tomografia tem tanta rapidez e agilidade num diagnóstico. O aprender a conhecer, ele não é só indispensável, é fundamental para a nossa caminhada com Cristo, porque ele desenvolve o conhecimento, ele desenvolve em você um senso crítico, e desperta em você um desejo contínuo de aprendizagem. Nós precisamos desenvolver um senso crítico. Para quê? Para a gente saber o que estão falando, para a gente fazer as nossas escolhas, para a gente tomar as nossas decisões. Com base em quê? Com base na palavra. Por isso, eu e você precisamos aprender a conhecer esta palavra. Não só ler a palavra de manhã. A sua devocional é o seu alimento diário. E você não pode deixar de fazer. Mas além da sua devocional, você precisa ter o seu tempo e sentar com a Bíblia. E sentar com uma outra Bíblia de outra versão. E sentar com um dicionário. Hoje você tem um dicionário aqui, ó. O Google ajuda bastante isso. E não é pecado. Mas o que significa isso daqui? Estudar a palavra. Aplicar a palavra na sua vida. Dessa maneira, você está aprendendo a conhecer. Aprenda a conhecer. Aprenda a conhecer aquele que você quer pregar.
Aprenda a conhecer aquele que você quer ensinar. Aprenda a conhecer aquele que você quer servir, para você entender a maneira como ele quer que você faça as coisas. E aí entra o segundo ponto, que é aprender a fazer. Você sabe qual é a pior maneira de fazer alguma coisa? Qual é a pior maneira de se fazer alguma coisa? É fazer do seu jeito, de uma maneira aleatória. Esse é o pior jeito. Para tudo tem uma receita, para tudo na vida tem uma métrica, para tudo na vida tem uma direção, uma dosagem. Aí a gente quer fazer do nosso jeito. Engraçado que você não ousa mudar a receita do bolo que você faz. Quem aqui muda a receita do bolo? Ah, hoje eu vou mudar a receita do bolo. Engraçado que você não muda as dosagens das medicações que o médico passa para você. Engraçado que você também não muda a direção daquilo que você quer. Mas muitas vezes, nós temos ousadia suficiente de mudar as medidas, os padrões, as receitas e as direções que Deus nos dá. Eu não entendo isso. Não, na receita do meu bolo ninguém mexe. Na dosagem da medicação do meu médico ninguém mexe. Naquilo que eu determinei para a minha vida ninguém me faz mudar de ideia. Mas aquilo que Deus tem para você, às vezes que Deus tem para mim, a gente tem ousadia suficiente para falar assim, não vou fazer. Não quero fazer desse jeito. Aprender a fazer baseado naquilo que você aprendeu a conhecer. Então, se tem medida, vamos seguir as medidas. Se tem um padrão, vamos seguir um padrão. A gente só fala de Noé hoje porque ele seguiu o padrão. A gente só fala de Moisés hoje porque ele seguiu o padrão. A gente só fala de Gideão hoje porque ele obedeceu quantidade. A gente também fala de Jonas, que tentou mudar a direção. Não vou para Nínive? Está doido de eu ir para Nínive? Se eu for lá, aquele povo vai se converter? Não é fazer do seu jeito. Jonas quis assumir o papel de juiz. Jonas sabia no coração que se ele pregasse em Nínive, o povo ia se arrepender, o que ele falou? Não vou, eu vou para Tarsis. Tanto é que no final do livro de Jonas ele revela isso. Ele fala, viu, ó, eu não queria vir aqui por causa disso, ó, preguei, o povo se arrependeu, agora o Senhor está aí, ó, abençoando com misericórdia, com piedade esse povo todo. Nós não somos chamados para ser juízes, nós somos chamados para servir o Senhor dentro da medida estabelecida por Ele, na direção do que Ele determina, quando e como Ele quer que seja feito. Então, quando eu tenho um pilar que fala que eu preciso aprender a conhecer, porque este conhecimento vai me dar condições suficientes para aprender a fazer. Uma igreja com membros preparados para resolver problemas, para resolver situações. Porque quando a gente se depara com uma situação contrária, todo mundo quer fazer do seu jeito para resolver o problema. É o pior jeito. É o pior jeito. Fazer do seu jeito de maneira aleatória. Agora, se todos seguem a mesma direção, estão aprendendo a fazer, através da orientação daquele que nos faz conhecer todas as coisas, nós não temos como errar. A medida da arca foi perfeita. Tantos côvados de comprimento, tantos de altura, tantos de largura, 3 pavimentos, o que ia levar, o que não podia levar, o que ia levar de alimento, o que não ia levar de alimento, tudo certinho, aprendendo a fazer. Mas antes de aprender a fazer, Noé aprendeu a conhecer, porque a Bíblia diz que o Senhor buscou um justo na face da terra e achou graça em Noé, porque Noé aprendia a cada dia a conhecer o Senhor. Então, se você quer fazer algo na casa do Senhor, aprenda antes de fazer a conhecer aquele que vai te dar a medida certa daquilo que você quer fazer. O problema da geração hoje é que quer mudar as medidas da arca. Está todo mundo aí construindo as suas próprias arcas de acordo com as suas próprias medidas. Por isso que está cheio de arca aí
que não resiste aos dilúvios, às tempestades da vida. Se Deus te dá uma medida, é porque é aquela medida que você precisa para resistir às adversidades da sua vida. Então, aprender a conhecer, para aprender a fazer. Até aqui tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Aí chega o terceiro pilar. Aprender a ser. Mas o aprender a ser não tinha que ser o primeiro? Talvez. Não sei. Mas eu acho que não. Porque eu só me torno, porque eu posso ser o que eu quiser. Mas para eu ser o que Deus quer que eu seja, eu primeiro preciso aprender a conhecer dele e depois fazer o que ele mandou eu fazer. Minha identidade, André Luiz Moliterno Martins, nascido a 11 de dezembro de 1970, lindo como só eu. Filho de Arthur Pinheiro Martins, Iramaia Moliterno Martins, nascido em Resende, estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha identidade. 0942 40 36 3. Essa é a minha identidade. Então, com essa identidade, eu sou. Mas antes de tê-la, eu precisei nascer. Então, quando eu tenho um novo nascimento em Cristo, eu recebo uma nova identidade. Emitida pelo departamento do céu. Porque agora eu sou um cidadão do céu. Porque essa identidade minha aqui, que a gente não tem mais, tem aqui, essa identidade minha aqui, me habilita no ir e vir de muitas coisas aqui. Até me dá acesso para estudar, eu preciso me identificar, mas ela não vale nada lá no céu. Porque a minha identidade que pesa no reino espiritual é André Luiz Moliterno Martins, nascido de novo, aos 17 de outubro de 1989, batizado em 1º de abril de 1990, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um homem que não tem mais um passado que o acusa, porque todas as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, levantado pela unção do Espírito Santo, para cumprir os planos e os propósitos que eu tenho na vida dele. Então eu e você, além de uma identidade física, precisamos buscar o nosso ser, precisamos aprender a ser cidadãos do céu. Mas eu só consigo ser um cidadão do céu se eu aprender a conhecer e se eu aprender a fazer. No reino do céu, você é reconhecido por aquilo que você faz. É reconhecido por aquilo que você faz. Presta atenção no que eu estou falando. Quando você faz algo em obediência ao Senhor, isso transforma a vida de pessoas. Nós falamos de Noé porque ele fez. Nós falamos de Moisés porque ele fez. Falamos de tantos outros homens na Bíblia porque ele fez. E mesmo quando damos um exemplo negativo, como o do profeta Jonas, é porque ele fez algo errado. Mas ele também é uma referência de não fazer. Agora você vai ser reconhecido. Você quer ser reconhecido como um homem e uma mulher de Deus, que tem sido aquilo que o Senhor chamou para ser, porque tem feito aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, a partir daquilo que Ele tem te ensinado. A escolha é minha, a escolha é sua. Imagina você chegar no final da sua vida e descobrir que você investiu o tempo todo cuidando de uma vinha que não era sua, de um ministério que Deus não te deu, fazendo coisas que não era para você fazer. Se você foi chamado para ser um pregador, um pastor, invista nisso. Não negocie isso com nada e com ninguém. Agora, se você foi chamado para trabalhar na diaconia, como recepção, igual a Raquel lá, ó. Beijo, Raquel. Não negocie isso. Não queira ser um pregador se Deus te chamou para ser um diácono, uma diaconisa. Você precisa ser aquilo
que Deus chamou você para ser. Até porque não existe melhores nem piores. O que existe é um corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça. E nós somos ajustados por essa cabeça. E cada um de nós tem um chamado. E cada um de nós tem uma função. E cada um de nós coopera de alguma maneira para o funcionamento desse corpo. Estar aqui pregando não me torna melhor do que a Raquel que está ali na porta. Não me torna melhor do que a equipe de cozinha que está trabalhando lá. Que isso? De onde que sai isso? Não existem melhores. Somos membros. Estamos aliançados, estamos unidos por Cristo nesse corpo. Então, quando eu entendo que o primeiro pilar é aprender a conhecer, e eu mergulho na busca desse conhecimento, depois eu entendo que a partir desse conhecimento eu preciso aprender a fazer, dentro dos padrões aprendidos lá atrás. E quando eu começo a fazer, eu começo a me identificar como cidadão do céu, como homem e mulher de Deus, como membro do corpo de Cristo. É o ser, é ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E por último, o desafio, o grande desafio, aprender a conviver. Esse é o grande desafio, por isso que ele ficou por último. Ninguém convive bem sem antes conhecer, aprender a fazer, para ver que o negócio não é fácil, porque é muito fácil eu chegar para eles e falar assim, ó, é moleza esse negócio aí de fazer toalhinha para bebê, cuidar de bebê, isso aí é facinho. Vai fazer. Vai fazer para ver quanto que é fácil. Vai fazer para ver a complexidade. Aí o aprender a conviver é justamente nos tornarmos tolerantes com o pecado do outro, com a fragilidade do outro, é nos tornarmos dependentes do outro. Eu sou independente. Você não é independente de nada. Seu primeiro banho foi dado pelo outro. O seu último banho, quem vai dar é outro. Se você é um profissional bem-sucedido hoje, foi o outro que te ensinou. Aí que papo é esse que você é independente? Nós dependemos uns dos outros o tempo todo. Ou alguém aqui nasceu pronto? Não. Então, o aprender a conviver nos desafia a olhar para o outro e falar assim, nossa, pecador, igual eu. Nossa, tão frágil aquele menino, igual eu também tenho as minhas fragilidades. Chatinho aquele irmão, igual eu sou chato às vezes também. A questão é quando só o outro não serve. Então, aprender a conviver vai nos fortalecer como corpo, como igreja. Vai nos fortalecer como família. Porque lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, a Bíblia diz que a igreja, ela perseverava. Então, permanecia. Mesma linguagem do apóstolo Paulo a Timóteo, no texto que eu li aqui no início. Ela permanecia, ela perseverava no quê? Na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então, esse é o primeiro perfil da igreja, que deve aprender a conviver o tempo todo. Sentavam e faziam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Repartiam de casa em casa. Aí a Bíblia diz que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. O Senhor acrescenta novas vidas a uma igreja saudável, que aprende a conviver. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, sobre a unidade orgânica da igreja, quando ele começa a falar dos dons, dos ministérios. Aí ele faz uma analogia ao corpo, porque o corpo de Cristo é igual ao nosso corpo. O corpo de Cristo
tem muitos membros, como o nosso corpo tem muitos membros. O corpo de Cristo estabelece desafios, como o nosso corpo tem muitos desafios. O corpo de Cristo precisa que cada membro faça o seu papel para que o corpo se torne saudável, como o nosso corpo. Cada membro fazendo o seu papel para que o corpo se torne saudável. E nesse texto ele celebra a unidade através de 3 desafios. Ele quer que o corpo seja unido, sendo diverso. Há diversidade nos dons e nos ministérios e nos serviços, mas eu quero a celebração da unidade assim. Vocês são muitos, mas são um só. Vocês fazem coisas diferentes, mas são um só. Aí ele dá outro desafio, e nesta unidade de ser diferente e ser um só, vocês precisam exercer a mutualidade. Eu preciso de você enquanto você precisa de mim. E por fim, ele pede para respeitar a fragilidade. O menor órgão, por menor que seja, ele também é útil para o corpo. Então não tem essa história de que o menor é insignificante. Não significa isso. O menor também tem o seu valor. Só que, para uma igreja viver 1 Coríntios 12, que é a unidade orgânica, ela precisa aprender a viver Atos 2. Não tem Coríntios 12 sem Atos 2. Não tem unidade orgânica sem perseverança na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Se a gente não aprender a ser um, nós não vamos viver como igreja. Então, é importante aprender a conviver. E o próprio corpo, eu já fiz isso aqui uma vez, mas talvez você não tenha visto. O nosso próprio corpo nos ensina a mutualidade. Você já lembrou que eu fiz um exercício aqui para você? Para mostrar que o seu corpo te ensina a mutualidade, que você precisa ser assim com o seu colega? Você está andando em casa, você bate. Quem aqui já teve a alegria, o prazer de bater o dedinho do pé na quina da mesa, da cadeira? Já teve, já viveu essa experiência tão alegre? Quem já bateu o dedinho do pé? Sabe do que eu estou falando? Você está lá na sua casa, vivendo a sua vida, fazendo a sua faxina, saindo correndo para trabalhar, você vai e bate o dedinho do pé na quina do sofá, da escada, do brinquedo que a criança deixou espalhado. É uma dor que a gente não sabe de onde vem, né? Não, irmã? Dói demais, né? A mutualidade do corpo, o auxílio do corpo, a perninha ajuda. Opa! Já trouxe o dedinho para perto da mão, para a mão poder dar uma apertadinha aqui, ó, e tentar aliviar a dor. É isso que acontece? Olha a mutualidade do corpo. O corpo não vira para assim, nossa, dedinho jumento, nossa, incompetente, desse tamanho ainda consegue bater na quina das coisas. Ninguém fala desse jeito. O corpo não age desse jeito. O corpo, ele coopera. E você que é crente, a outra mão ainda segura para você não falar o que não deve. Então o corpo te ajuda a crescer. O próprio corpo trabalha junto para o exercício do crescimento, da saúde do corpo. Então os 4 pontos que a gente viu hoje, você pode repetir comigo? Vamos ver aí o resumo. Qual foi o primeiro? O segundo? Terceiro? E por último? É um desafio que eu e você temos para hoje e para as próximas semanas e para os próximos anos da nossa vida como igreja. Precisamos mergulhar mais no entendimento e no conhecimento da palavra para fazer de acordo com aquilo que Deus determinou, para sermos de fato aquilo que o Senhor nos criou para sermos e para convivermos, andarmos de mãos dadas com o nosso irmão, na comunhão com o nosso irmão. Eu não sei qual dos pontos falou mais profundamente com você, mas eu tenho certeza que um deles falou. Eu não sei se você precisa aprimorar aí o seu aprender a conhecer. Talvez você não tenha tido
disposição suficiente para estudar, para mergulhar na palavra do Senhor. Mas hoje o Senhor te desafiou a algo novo. Talvez a sua dificuldade nem seja conhecer, você conhece a Bíblia. Você conhece os livros da Bíblia, você tem um domínio da Bíblia, mas você tem resistência em fazer. É uma briga do seu eu com aquilo que a palavra está dizendo. É um confronto. E você precisa de uma orientação do Senhor. Talvez o seu grande problema seja aprender a ser. A assumir a sua identidade de cidadão do céu. E você precisa de uma oração. Você precisa de uma direção. Ou, por último, o seu problema é com o dedinho do pé. Você não consegue conviver. Você não consegue entender, tolerar a fragilidade do outro. Mas tudo isso, essas 4 fragilidades que você possa ter, pode ter as 4 ou uma delas, não te torna pior do que ninguém. Apenas um ser humano normal, que precisa de um ajuste, de um alinhamento com a palavra do Senhor. É só isso. Porque Jesus é a cabeça do corpo. Então é Ele que nos alinha. É Ele que nos orienta. Então se você não sabe conhecer, Ele vai te ensinar. Se você não sabe fazer, Ele vai te ensinar. Se você não sabe ser, Ele vai te ensinar. Se você não sabe conviver, Ele vai te ensinar. Porque Jesus Cristo é o mestre dos mestres. Você só precisa acreditar nisso. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós temos aí o Instituto, que está abrindo as suas inscrições. Temos 21 cursos à sua disposição para te ensinar a conhecer, para fazer você aprender a conhecer. Então você já tem aí uma ferramenta diante de você, um Instituto de Formação Ministerial. Já é um primeiro passo para que você mergulhe aí nesse desafio. Mas agora, nesse momento, eu quero orar por você, que em algum ponto dessa pregação foi tocado por essa